pessoal, hoje vou estar conversando com uma pessoa sensacional. Médica veterinária, Roberta Bertin. Ela é da Fazenda Floresta, da cidade de Lins, interior aqui de São Paulo, né? Praticamente 600 quilômetros. Você vai ver que papo sensacional. Ela vai falar dos investimentos, vamos falar do gado leiteiro, vamos falar do leite, vamos falar dos empreendimentos dela, coisa mais chique. Olha, espero que você curta esse bate-papo e, ó, se puderem, vocês se inscrevam. E, ó, aquele likezinho, tá bom? Vamos conferir? Vamos lá. De volta aqui no canal, aqui no YouTube. Tá tudo bem com vocês em casa? Já do início, eu quero lembrá-los para vocês acompanhar esse bate-papo gostoso que nós vamos ter agora, porque eu já rodei esse Brasil afora com equipe de TV, registrando algumas imagens ou até mesmo matérias com relação a propriedades, o campo, fazendas, sítios, chácaras, enfim, empreendimentos que a gente de repente não tem nem noção do que se passa, só você observando, olhando. E hoje no canal, aliás, antes de mais nada, peço para você desde já, né, você se inscrever aí no canal, você dá seu joinha, tanto aqui para o canal dos Cinco Cantos, como também a minha convidada de hoje, que é a Roberta, que ela é veterinária, médica, ela está na cidade de Lins, praticamente 600 quilômetros, uma coisa assim. Depois vem Araçatuba, a terra do boi, que não sei se hoje realmente mais é a terra do boi, porque hoje o boi está em todos os lugares, né? Enfim, mas eu quero agradecer você que está acompanhando o canal, quero agradecer também o convite. Eu sempre falo aqui, né, que eu sou fascinado pela internet, né? Estou em casa, em home, e esses 2 anos e pouco, 3 anos, deixei a TV um pouco de lado, falei, ó, segura a onda aí, gente, que eu vou pro canal. Oh, mas você está atrasado no canal. Eu falei, eu já tinha aberto há muito tempo, mas depois eu falei, quer saber uma coisa, negócio de YouTube não vira nada. Como muitos quebraram a cara, né? Hoje o YouTube é essa potência que nós estamos acompanhando no dia a dia, e eu tive essa questão de internet, que eu agora sou, como eu posso dizer, sou doido no bom sentido, que você acompanha. E nessas viagens da internet eu conheci a Fazenda Floresta, acabei de falar agora aqui, que fica na cidade de Lins, próxima ali a Araçatuba, terra boa, fértil, calor que nem não tem noção, né? Embora hoje esteja chovendo. Mas vamos direto logo ao assunto, porque eu quero saber um pouquinho da Roberta, ela é veterinária médica, e é um empreendimento assim que eu fiquei pasmo. Com poucas terras, eu posso dizer para você, e ela vai me confirmar isso. Eu quero dizer já bom dia a você, Roberta, e eu queria que você falasse um pouquinho de onde. Primeiro, antes de mais nada, antes de chegar lá no final, que demora muito para chegar porque é muita coisa, eu queria que você falasse um pouquinho como surgiu esse empreendimento tão bonito e tão próspero, né? Bom dia, Roberta. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Surgiu assim, eu sempre tive o sonho, né? De veterinária, geralmente é desde criança, né? Fazer veterinária. E a minha família sempre trabalhou com animais de grande porte. E então trabalhamos por 25 anos, juntamente com meu pai, me formei em 95, uma seleção de Nelore PO, mais vendendo touros, reprodutores. E na época, quando surgiu a técnica de reprodução in vitro, nós construímos um laboratório aqui. Desde então, 98, todos os animais são feitos 100% em laboratório, né? Aspiramos as doadoras já aprovadas e transferimos nas receptoras, mas aí pode ser o próprio gado registrado também. Aí, no final, já praticamente em 2007, foram adquiridos os de leiteiro, e nós terminamos com a seleção do Nelore PO e fomos fazendo o giro leiteiro, e depois fui fazendo o girolando, que é a primeira cruza, o meio sangue.
Então, prova-se o gir leiteiro, a lactação oficial pela associação, né, a BCGIL, e aí ela se torna uma doadora tanto para animais registrados PO quanto para Girolando. E aí foi aumentando, né, o gosto, deixando o corte. Como a Fazenda Floresta é uma propriedade relativamente pequena, então se encaixa melhor o leite, que a vaca de leite não é bom caminhar muito, né? Hoje nós estamos no sistema irrigado, adubado, rotacionado. Diariamente elas rodam nesses piquetes, são 2 pivôs de 18 hectares, mais uma irrigação fixa de 11 hectares. Mas estamos terminando um compost também para aumentar a produção e dar mais conforto aos animais, né? E nós trabalhamos aqui com essa seleção das doadoras GIR, vendemos embriões de mercado interno e externo, e girolando também, e fazemos girolando de produção. Aí vendemos as vacas recém-paridas, né, são as novilhas Pinheiro Pardo, em 2 leilões anuais. Depois de montar a leiteria, hoje nós estamos uma capacidade de 15 mil litros, aí vai variando de 13 a 15 mil litros, né, de produção de leite. Eu vi a necessidade e fiz uma pós-graduação em análise clínica veterinária, e hoje temos um laboratório também que fazemos todos os exames de grandes e pequenos animais, né? Então, tudo aqui é pesquisado. Então, esse serviço de laboratório de embrião fazemos para vários criadores e análise clínica também, né? A parte de análise do leite, a microbiologia, né, do leite, o exame que a gente faz, o antibiograma, para saber a resistência dos antibióticos do mercado. Também fazemos PCR para abrir as micoplasmas, procurar algumas que não crescem, bactérias que não crescem convencional. E também todos os outros exames, a parte aí de reprodução, né, com ELISA, o BVD, a neóspora, os exames laboratoriais aí dão uma assistência aqui, para a nossa região, vem amostras, às vezes, de vários estados aqui. E também tem uma loja veterinária, analisando aí o que tem, e eu tinha dificuldade de achar os produtos, eu tinha um sonho de entrar igual entra em farmácia humana, sendo veterinária, mas que tivesse só para animais, né? No caso aqui de grande porte. E aí montei uma farmácia, praticamente, só que a gente entra não só a parte de vacinas, medicamentos, mas também higienização, né, e também a nutrição. Ela abre um pouquinho maior aí a parte de... Nós temos 12 vendedores no estado aqui que atende, e a gente entrega na propriedade do animal os medicamentos e as rações, às vezes sal mineral, né? A gente vai fazendo uma logística aqui no estado. Você falou no início, agora há pouquinho, você falou com relação, me parece, se eu estiver errado, você me corrija, vocês começaram com a raça Nelore, embora a raça Nelore para leite ela é muito fraca, vamos dizer assim, comparando com G. Por que houve essa troca no decorrer do tempo, vocês optaram pelo leite? E emendando nisso, eu queria que você falasse com relação a esse programa do Ouro Branco. Olha, o corte, nós trabalhávamos com o corte mais elite aqui, né? E, na verdade, eu e meu pai ficamos com a Fazenda Floresta e já tinha essas GIR e focamos em leite. Até brinco porque o corte era muito fácil, foi uma coisa que dava mais trabalho, que é o leite, né? E propriedades menores, assim, o leite eu vejo que você tem que, eu praticamente moro aqui, tem que ficar em cima, né? A equipe é grande, equipamentos eu tenho bastante também, tenho sistema de controle dos equipamentos, eu até brinco que tem mais equipamentos do que vaca aqui. Então, é uma indústria no campo, né? Nós temos que gerenciar todos os sistemas de bicos, de dar banho no animal, as teteiras, o vácuo, os compressores, são muitos equipamentos envolvidos em todo o sistema, biodigestores, né, para fazer todo dia são 2 ordenhas, né, então a lavagem, todos os dejetos, é praticamente uma indústria no campo, né, e
E aí, como eu moro praticamente assim, na fazenda, um condomínio na frente, então eu falei, daria para a gente focar mais aqui, além de vender animais, vender o leite também, né? E aí fui apaixonando pela produção de leite no Brasil, principalmente o de leiteiro, né? Vários países querem esse de leiteiro, um animal resistente, rústico. Ele adaptou-se muito ao clima do Brasil. Na década de 30, primeira importação, 60, segunda importação. E aí foi selecionando mais voltado aí para o leite, um animal resistente, né? Aqui você já falou que é um clima, região muito quente, e nós temos os desafios aí de ectoendoparasitas, nós temos bastante controles de doenças praticamente hematócricas, né, do sangue, então é um animal que resiste muito mais do que eu sinto, e ela tem a seleção aí, o AFIV, né, acelerando cada vez mais essa doadora agir, e a gente utiliza aí um touro, no caso semi-importado dos Estados Unidos, dos melhores holandeses mundiais aí. Então, praticamente assim, o que nasce de melhor dos touros americanos, de holandês, aqui nasce meio sangue. Deu a mesma época praticamente que nasce lá, nasce aqui. E, só que aí é um animal mais resistente. Alguns países que nem América Central têm o mesmo clima que o Brasil, desafio de úmido e quente. Então não é qualquer animal que consegue viver bem, assim, né, para todos os tipos de criadores, pode ser a pasto, em piquete, ou até mesmo que está crescendo muito no Brasil, os compost, né, e aí eles suportam melhor os desafios que tem Agora essa seleção. tem uma curiosidade. Quando quando tem a cria, quando tem, no caso, a novilha, você separa num lote, né? Como você estava falando, e você vai trabalhar essa novilha, porque é o que vai futuramente te dar o leite. Ah, no caso do bezerro, qual a finalidade do bezerro que você trabalha no dia a dia? No caso aqui, nós temos praticamente só fêmeas, né? Sim. Eu trabalho com semi-insexado, eu tenho um índice de 5% aí de Ah, macho, o gado de reprodução. Quando eu quero direcionar, tirar algum tourinho, aí a gente utiliza o semi-convencional e nasce um pouco mais de machos aqui, né? E a gente recria essas bezerras no bezerreiro para futuras vacas de leite ou se formar uma doadora aí de leite, no caso de leiteiro, que tem que oficializar a lactação dela em 305 dias. Hoje o sim. exigido pela associação para dar registro é mínimo 3.600, mas nós trabalhamos aí com média de 6.000, 6.500, né, as lactações. A gente sabe que a primeira não é tão boa quanto a segunda, às vezes alguma a gente faz a segunda lactação, né? Aí ela se torna uma doadora para tanto a produção dos próprios giro leiteiro quanto do girolando, o cruzamento aí. Né? Você é um gado meio sangue, é isso? Sim, É um nós gado. utilizamos mais a primeira cruza. São as 4 cruzas de fêmeas que se utilizam no Brasil, do girolando, né? Mas eu tenho menos, eu tenho algum mais depois de meio sangue a 3/4, a 5/8 e a 1/4, que praticamente é a doadora aí para fazer o 5/8, né? Que o 5/8 é a raça oficial do girolando, é o PS, é o puro sintético, né? Mas o mercado maior é meio sangue, pelo menos aqui comigo. E Que é onde pega mais a rusticidade aí. eu observei das imagens que você tem na rede social com relação a o espaço que você tem, com a quantidade que você tem de vacas, né? Até mesmo paridas, mas aí eu fico perguntando como é que você trabalha com relação à ração? Porque eu vejo ali no coxo, acho que não foi contigo que eu vi no rolão, mas no coxo, por exemplo, você trabalha, porque como a gente já falou, o espaço é pequeno, cento e poucos alqueires de terra, se eu não me engano, você me corrige. De, 79 é o quê? Ah, tá. Isso. Isso. Agora, de onde você traz esse. Porque você não tem espaço para plantio, né? Anapiê, É, cana, ração, essas coisas. Como é que você trabalha isso? isso. Nós produzimos numa outra propriedade, no Ah, pivô.
a parte de silagem e aqui que a gente guarda, né? Então, nós estamos praticamente hoje até começamos a fazer o grão úmido de sorgo, sorgo em grão, casquinha de soja, caroço de algodão, é o concentrado, né, sais minerais, faz a batida milho, triturado, também grão úmido de milho, juntamente com a silagem, e a gente faz um reforço. As 2 vezes que ela vem para a sala de ordenha, ela come essa silagem mais o pasto depois, né? Ela fica no pasto. Mas essa suplementação, ela, em torno aí, ela vai comer de 16, 18 quilos, Sim. né? Esse daí dividido em 2 tratos, e antes da sala de ordenha, tá? Que fica tudo juntamente na sala de ordenha, a linha de trato. Aí ela volta para o piquete do pivô, né? Então, uma das coisas que nós vamos pôr no compost, nós vamos melhorar essa eficiência alimentar do animal, que ela comeria mais vezes, apesar que lá ela vai comer muito mais silagem, né? Então, acredita-se que ela vai aumentar a produção, mas ela vai comer mais, que o pasto ali já não vai estar mais disponível. Nós vamos fornecer a parte de pasto para ela depois tudo no coxo, né? E ela vai comer aí, não esse concentrado muito, às vezes rápido, se for ver, o ideal é que ela coma aí de 6 a 8 vezes por dia, mais divididos, mas não ter variações, né, de pH de rumen dela. E, então ela vai ter maior eficiência aí na produtividade. Uma coisa interessante, você tem uma quantidade enorme de ordenha e eu fico perguntando, eu sei, eu entendo, mas eu gostaria que se passasse para o chamado leigo, vamos dizer assim, como é que tem uma quantidade enorme de ordenha, de vacas e ao mesmo tempo os bezerros, as novilhas? Qual é o primeiro procedimento? Porque quando você está, o pequeno produtor, o pequeno pecuarista, na verdade, ele prende ali o bezerro à noite, fica a noite toda, enfim, eu estou falando isso no modo geral. E quando é de manhã, solto junto com as mães para poder fazer o mão. No caso dessa quantidade que vocês têm, que só trabalha com leite, primeiro você coloca o bezerro junto com a mãe para ter aquele contato, ou a própria ordenha faz o trabalho dela? Para soltar o leite. No caso aqui, como o volume é grande, né, então o bezerro não fica com a mãe. Nós terminamos o compost e nós vamos fazer ela parir no compost. Mas o que é o ideal? A glândula mamária da vaca, elas são 4 tetos independentes, né? E tem o grande desafio, principalmente no novilha, a hora que abre pela primeira vez praticamente o ducto ali, ele não seja contaminado. Perfeito. Como ela está, né, parindo ali o bezerro no pasto, o bezerro, por sobrevivência, ela vai tentar achar o teto do animal, né? E nesse que ela fica, ela pega bastante bactérias e vai praticamente ali também contaminar o teto dela. O ideal é que a mãe tire o colostro dela, a máquina, ela prenda, que a máquina vai tirar, não a bezerra, né? E a bezerra não vai contaminar o teto do animal, assim, da mãe dela ali. E aí também a gente sabe que os bovinos, a imunidade, né, que se passa praticamente é tudo pelo colostro, passiva da mãe, via colostro, então a gente faz o cheque se esse colostro tem a imunidade alta e suficiente para passar isso para o animal, dentro das 6 primeiras horas, né, que é a maior absorção do intestino ali, com a temperatura ideal, checa se está tudo ok, aí a gente dá a mamadeira para o bezerro. A gente separa esses 2 processos para ter melhor eficiência, uma do primeiro alimento e a imunidade que só passa via colostro bovino, garantida para esse animal, que vai aí dar a sobrevivência dela, né, da bezerra, o resto da vida ali, que é essas primeiras horas. E a mãe também a gente vai garantir que faz um pré-dip, uma limpeza do teto, e a primeira saída do leite dela vai ser uma máquina toda limpa, estéril, não vai passar, assim, praticamente bactérias ali para ela. Aí, desde então que separa, a gente cria na maternidade o bezerreiro, né, pelo volume também, não teria como ficar com a mãe, e a gente cria esses bezerros, a equipe do bezerreiro, que desmama ela ganha aí em torno aí de 900 gramas por dia, essa bezerra é monitorada também, né? E vai bem, ela vai criando bem, a gente cria tanto gir quanto girolando separado da mãe, porque a mãe, depois de uma semana dando colostro, ela já vai para a ordenha
faz a dieta de transição, e dessa dieta de transição nós vamos ali para a lactação para poder vender o leite dela. Legal. Nós estamos conversando eu estou conversando com a Roberta Bertin, ela que é uma das responsáveis, é médica veterinária da fazenda Floresta, na cidade de Lins, interior aqui de São Paulo, né? Falando sobre o trabalho no dia a dia da floresta, da fazenda Floresta, junto com seus funcionários. Você tem quantos funcionários hoje, Roberta? Hoje nós temos toda a equipe aí, são divididos em a ordenha, o bezerreiro, a equipe de manutenção, a de campo de reprodução, o escritório, né, a fábrica de ração que a gente tem aqui. Nós estamos em 78 pessoas. Nossa, cada um no seu quadrado? É que nós temos também o balanção, aí tem a guarita também que fica, como são animais, né? A gente precisa ter os vigias aqui também, né? Que ficam à noite na fazenda. Então, toda a equipe aí são só fazenda, né? Aí, se a loja é outra equipe também, né? Não contando a loja nem os 2 laboratórios. Você consegue dar assessoria para todos esses departamentos? Sim, eu praticamente fico rodando aí no administrativo, né? Vou nas reuniões de resultados de cada um, né? Que eu organizo, administro, mas eu foco mais aqui na Fazenda Floresta. E nós também temos a parte de estagiários que vem aqui o último ano de veterinária, que eles fazem também com nós. Nós temos alguns convênios, alguns países da América Central, que tem alguns estagiários, e agora nós vamos começar alguns estagiários da Índia também. Então, vem aprender a parte de manejo, a técnica, que o Brasil faz muito bem, né? Que 80% do leite do Brasil é esse cruzamento do girolando, o gir holandês. Então, o sistema de manejo aí, que o Brasil está crescendo e tendo referência, né, nesse tipo de produção pela seleção, tanto aí de pastagem, tanto aí de produção de grãos, né? Faz todo o contexto aí da alimentação do animal, quanto na seleção do próprio animal, né? Então, das raças zebuínas que importamos da Índia, o Brasil foi o único país que realmente selecionou, né? Hoje são 9 raças que se registram lá, mas que fez o trabalho há 103 anos, né? Que a BCZ controla esses animais e faz cada um o seu programa, né, de seleção. No caso, eu sou diretora da BCGIL, do G leiteiro, né? O G leiteiro tem o G padrão, que ele é dupla aptidão, e tem o de leite, que no caso é a BCGIL, né? Dentro da BCZ, que é a controladora ali dos registros, né? E a gente fez o melhor trabalho aí de zebuíno. Você vê que o Nelore hoje também é uma raça referência aí de produção de ganho de peso, né? Nós temos aí dentro das raças o Buzerá, que tem uma parte voltada para o leite também, o Cindy, também dupla aptidão, né? O Indo-Brasil, o Brahma, que praticamente os Estados Unidos fez o Brahma, mas não tem o volume que o Brasil tem. O Brasil é melhor ainda nessa seleção de Brahma, né? Tem 2, que é o Pangipur e o Ganganha, que são menores, mas também são raças puras indianas que nós selecionamos. Acho que eu falei as que a BCZ registra aí, né? Na verdade, na verdade, essas que vocês estão falando, podemos considerar que são parcerias, é isso? Não, essas raças zebuínas é que o país que mais soube selecionar e registrar e controlar, e até hoje tem o controle, né? Desses animais e faz o melhoramento dessas raças, né? Nenhum país utilizou o zebuíno como nós utilizamos, nem próprio a Índia fez. Tanto é que hoje o gir leiteiro brasileiro, eles estão vindo aqui, bastante comissões, tudo, eles querem, por quê? Porque lá na Índia eles utilizaram muito gado taurino, que não tem o cupim, o sagrado mesmo é o cupim do animal. Eles estão muito com gado cruzado lá, não está o puro indiano, né, assim, o gir peolo, realmente como nós selecionamos. Então, eles querem voltar praticamente essa
seleção que era deles, mas que nós soubemos fazer, pelo sistema de organização, de controle, que é mais difícil, eu entendo às vezes por eles também, porque como eles veem o animal como sagrado lá, é mais difícil de você selecionar e descartar aquele animal, né? Então, aqui, ó, só vai ser essa vai ser mãe de plantel, essa vai ser mãe de... Então, essa outra também. É mais difícil, eu imagino, uma cultura deles fazerem a velocidade que o Brasil faz dessa seleção, né? Mas aí, pelo que você está me falando, acaba se tornando um gado mestiço, né, Roberta? Sim, eles não estão com gado tão puro, né? Apesar de ser o maior país que tem mais volume de gado entre bovinos e búfalos do mundo, é a Índia, É. né? Eles têm maior volume, mas não tem, né, a seleção que o Brasil tem do gado zebuínos deles, né? Nós conseguimos fazer muito melhor e eles agora praticamente finalizando o protocolo dos governos entre o Ministério da Agricultura, né, e Pecuária, dos dois países. No caso aqui, o Brasil já fez a parte e está aguardando somente a Índia aprovar os exames sanitários que esses animais, tanto os touros quanto as fêmeas, no caso de embrião, né, são feitos para poder exportar para eles do regulamento que eles aceitam as doenças sanitárias exigidas do nosso gado para a entrada lá, né? Você falou, voltando um pouquinho lá com relação, você montou na própria, aí na propriedade aí mesmo, você conseguiu montar um laboratório próprio, né, da própria empresa, é isso? No caso, nós temos dois, né? Nós temos o de produção in vitro, né? Que Ah, nós tá. fazemos de 1.500 embriões por mês, para nós e outros produtores de várias raças, né? O Zerá, o próprio Girolando, ou o Gir Leiteiro, várias raças. E a nossa média é que nós produzimos em torno de 100, 120 embriões por mês, para nós. Aí os outros são para outros produtores, né? E o outro é de análise clínica, né? Então, eu vejo que para o veterinário realmente saber o que está acontecendo, por exemplo, ele vai fazer algum tratamento ou alguma vermifugação. Vamos fazer uns exames para ver quais são os patógenos que estão mais causando aquilo lá. Vamos estudar a estratégia, né, desse manejo de vermifugação ou vacinação. Né, teve uns 2 anos atrás, teve um surto, por exemplo, aqui de raiva em bovinos na região, a 30 quilômetros de Lins, mas no caso aqui nós pegamos, então nós tivemos que vacinar de raiva, todos os animais também. Então, está sempre esse controle, e foi o laboratório aqui que recebeu suas amostras, né? E no caso nós notificamos, que tinha as autoridades notificar, e explicamos também para os produtores, olha, a raiva é transmitida pela saliva, é ideal que todos as pessoas que estão envolvidas com esses animais, nesses bovinos, que nós pegamos um tanto de bezerro quanto de mães, de vacas, sejam também, tomam vacina, né? Usem luva lá, façam um controle certinho ali. Então, sempre os desafios que tem, né, do sistema lidando com o animal, das patologias que pode acometer, né? No Brasil também entrou, por exemplo, o tripanossoma, bovis, então o controle que tem que fazer é transmitido pelos insetos, então é difícil tem que estar sempre monitorando os rebanhos, né? Então, a importância desse laboratório é que a gente tem que monitorar, quem manda no grande é o pequeno, é o micro-organismo, né? Então, nós temos que estudar ele, a fase, como cortar a fase dele, como fazer todo o sistema consiga trabalhar certinho, um controlando o outro ali, para ter melhor eficiência e resultado, né? Tudo isso que você está falando já é a parte sanitária, né? Sim, a parte sanitária. Muito legal. Você tem, a gente está falando de tantas cabeças, né? A gente falando em vacas, enfim. Esse espaço que você tem não é tão difícil de você administrar, não, né? Porque você tem homem em campo também, né? Ah, sim, e nós temos a equipe, né? Que nem no caso temos veterinários que auxilia, por exemplo, esse produtor quando envia a amostra para nós e a gente faz toda a orientação, porque às vezes faz o laudo, às vezes muito produtor ou o próprio veterinário fala, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que montar uma estratégia aí de protocolos sanitários. Esse ano você faz esse protocolo, vamos acompanhando, né? Por exemplo,
quando a gente tem algumas bactérias resistentes no rebanho, aqui no caso de mastite, nós isolamos elas, né? A gente faz uma vacina autógena, que é específica do rebanho aqui, aí consegue, né, controlar e praticamente é muito pouco o nível de mastite aqui. Nós informamos, né, via vacina, o rebanho daqui, quais são as bactérias que estão acometendo aqui, né, os desafios. Então, o laboratório isola, manda para o outro laboratório de vacina e faz autógenos. Quando você confina mais os animais, os desafios aumentam. No caso, igual suíno e aves, então, eles também têm bastante especificidade de vacinas lá. Quando você vai fechando o rebanho, no caso de leite também, é ideal que se conheça o sistema ali que está fechado, integrado, os desafios para ficar isolado e fazer especificidade, né, sanitária dele. Você tem alguma parceria com algum laticínio? Ou você já tem o próprio? Não, nós vendemos, no caso aqui, nós vendemos para a Lactalis. A Lactalis é a maior empresa captadora de leite do mundo, é uma empresa francesa, e comprou várias marcas aqui, vários laticínios no Brasil, né? E nós vendemos para eles esse leite. Eles vêm buscar todo dia. Entendi. Muito legal. Como que você vê a pecuária hoje no Brasil, Roberta? Olha, eu vejo muito crescente, assim, tem muito ainda a se fazer, porque às vezes, como eu lido com o mercado também internacional, Sim. nós somos às vezes muito vistos no mercado internacional e às vezes o mercado interno aqui não valoriza. Por exemplo, 10% do gado leiteiro é inseminado no Brasil, em torno aí de 15% do gado de corte. Ou muito ainda que se tem que fazer a inseminação, que tem um salto bom aí, né, na evolução da genética que vem a próxima geração. Mas se compararmos a inseminação artificial com a FIV, ela é 10 anos acima de uma seleção genética de uma inseminação artificial. Então, né, na verdade, eu nem sei quantos por cento meus animais aqui são em relação ao que o mercado ainda internos faz, que a maioria é o touro, né, ainda que é a próxima geração. Então, se do leite só 10% é inseminado, imagina praticamente aí a FIV, então. Acho que não dá nem 0,5% do rebanho. Porque você fala em inseminação, mas você tem uma monta também, né? A grande parte aí do gado do Brasil são touros, né? Sim. Touros, né? Tem muitos touros bons, mas no caso, por exemplo, eu uso os 5 melhores touros mundiais, entre os top 5. Aí eles trocam a cada 4, 6 meses, praticamente os filhos vão substituindo os pais a nível mundial, e aí eu também substituo. No caso, quando eu faço o cruzamento com o girolando. Do giro leiteiro, a gente faz os acasalamentos mais individuais aí para se tornar uma raça pura, que aí o giro leiteiro é o mercado brasileiro mesmo. Aí nós escolhemos aí, usamos touros, né, que a BC Gil faz o teste da prova, né, praticamente eles estão agora, todo ano faz a seleção aí dos melhores touros para disseminar no mercado, e ele distribui o sêmen desses de leiteiros e se prova pela lactação das suas filhas, além do projeto Genoma também. O de leiteiro praticamente é a raça que mais se faz genoma hoje do rebanho. Os próprios produtores, né, selecionadores que enviam para saber o número aí, né, dessa seleção e cada vez melhorar esse gene desse animal melhor aí para ele, né? A gente é uma conversa já antiga isso, né? Que eu acredito que você já ouviu isso N vezes na vida. A pessoa fala, não, o gado leiteiro melhor que tem é holandês. Não, o meu gado que é giro é melhor que o teu. Ah, porque o meu... Na sua concepção, qual é o melhor leite? Qual é o melhor gado para leite? Você já falou, você trabalha a nível nacional e nível internacional. Cada um defende a sua pele. Eu queria, na sua experiência que você tem no dia a dia de tanto tempo. Olha, eu vejo sempre assim, o melhor é aquele que você consegue fazer o melhor manejo, né? Então, porque os resultados são vários fatores para se ter a melhor produtividade. E se consegue fazer melhor manejo quando você tem uma equipe muito bem treinada. Então, o que a gente mais investe aqui, né, praticamente na equipe que trabalha na fazenda aqui. Os treinamentos, os protocolos, né,
Então, hoje, né, o que eu faria, às vezes, mais de curso seria gestão de pessoas, né? Porque todo mundo tem sempre esse desafio, ou você vende um produto ou você vende um serviço. É verdade. Aqui também não difere. Então, às vezes, né, a pessoa que está ali operacional sai, então você tem que ter uma equipe que saiba ensinar quem vem. Então, para você não ter sempre esse problema. Porque, às vezes, esse problema de sair, né, a pessoa que foi treinada, ou ele fazer dentro do protocolo, tem que ser uma gestão muito bem feita, né? E quem dá isso hoje no Brasil, eu já fiz 3 vezes o curso, é do Paulo Machado, da Clínica do Leite, Ah, tá. referência, né? Então, nós temos o programa aqui Agro Mais Lean, e toda a equipe aí tendo melhoria contínua, a mesma coisa que os sistemas de várias empresas têm implantado. Então, qual o melhor? Então, hoje eu me adaptei a esse mercado, ao Girolando, e tento tirar a melhor eficiência, porque cada um tem as vantagens e desvantagens, né? Animal mais resistente, fala, não produz igual ao outro, mas para mim eu consigo tirar mais eficiência, porque eu vendo também bastante embriões, né? Eu faço a seleção do jeito, e tem o lado da paixão também, do zebuíno aí, né? Então, tem também, e aí esse animal você faz melhor manejo e ele tem o retorno que você quer, então esse é o ideal, né? Tenho Porque certeza que hoje no Brasil eu acho difícil a holandesa, no meu sistema, ela não vai aguentar o calor da minha região também. Se eu tivesse no sul do Brasil ou fizer um sistema fechado de ar controlado, é. aí ela vai na eficiência máxima dela, né? Então, tem que ver a eficiência que você consegue manejar também. Aqui no meu eu teria que fechar ela, aí eu teria eficiência. O calor que bate aqui, tem dia que bate 42 graus. Jesus do céu. Ô, Roberta, você toma leite? Tomo. Mas eu gosto mais né, dos produtos também, do iogurte, né? Eu tomo bastante o kefir também, de leite, Uhum. né? Que é um alimento aí saudável. E não resisto também aos queijos, né? Os Ah, queijos sei. são... Eu queria que você falasse. Eu tenho essa pergunta, depois tem uma outra, são duas, que é diferente. Olha, a primeira é o seguinte: eu queria que você falasse da lactose zero, e depois eu queria que você falasse com relação. Por exemplo, o pessoal que está vendo esse bate-papo aqui, principalmente que está formando, tá formando, que é para veterinário, para mexer com isso, mexer com gado principalmente. Você falou dos estagiários que você tem aí, que vêm de vários cantos do Brasil. Daqui a pouco eu queria que você falasse sobre isso. Mas primeiro, do leite lactose zero, que eu sou obrigado a tomar. Eu tomo. Na verdade, a lactose ela é o açúcar do leite, né? A frutose da fruta, a lactose é o açúcar. Então, eu vou te explicar um pouquinho que às vezes as pessoas confundem. Às vezes tem que ter esse daí, ou também comprar a enzima que ajuda a digestão desse açúcar do leite, né? Então, não necessariamente precisa comprar o zero lactose, mas sim pode comprar, né, essa em farmácia aí para ajudar a digerir. Como é que é o nome, Com a idade, Roberta? Como é que é o nome? a enzima, né? Ela é então o produto praticamente que é zero lactose ali, ela não é que tirou o açúcar do leite do produto que está consumindo, ela colocou a enzima que vai te Ah, digerir naquele produto, entendeu? Então ele colocou no produto e aí então ele vai fazer a digestão mais fácil desse açúcar do leite, né? Ela não consegue tirar do leite, ele acrescenta o que você tem falta aí no organismo para digerir, né? E o que às vezes as pessoas confundem que isso é a lactose, né? É o açúcar. O leite A2 é a proteína. De 25 a 35% da proteína do leite, ela é A1 ou A2. Há 10 mil anos atrás não se sabe porque algumas vacas dividiram e começou a produzir uma parte da proteína diferente do que a do ser humano, que em vez de ser somente a proteína A2, que corresponde a 25 a 35% da proteína do leite, ela produziu uma parte A1, ou ela produz só A1 ou A2. Então, também está ligado aí na parte da digestão melhor desse tipo de proteína que tem no leite. É uma das proteínas, né? É de maior abundância, mas é uma delas, né?
Então, hoje se seleciona a vaca, no caso, os touros holandeses têm, os de leiteiro, 95% do rebanho é A2A2. Então, na Europa tem mais esse leite A2A2, né? Na Nova Zelândia também, Austrália, onde começou. Os Estados Unidos está começando agora. O Brasil também já tem algumas marcas A2A2, que corresponde a essa proteína, que também tem melhor digestibilidade, porque o leite humano só tem A2A2, não tem essa molécula dessa proteína 1, né? Então, seleciona, ela põe um brinco azul na vaca e aquele laticínio, né, da leiteria, ela tem um selo para produzir esse tipo de proteína selecionado, ou faz para o genoma do animal, você tem, ou o genoma do leite dela, e você detecta que aquela vaca só produz, tem esse tipo de gene. Ou ela tem A2A2, ou ela tem A1A2, ou ela tem A1A1. Entendeu? Perfeito. Agora, eu estava falando com relação aos estagiários, mas lembrei uma coisa que é interessante. Você, por que o leite é tão caro no supermercado? Não sei se você Mas, é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. não, mas tem água mais cara Ah, que o leite. é Né? verdade. É tão difícil produzir leite, né? Aqui, né, o controle que tem que ter, animais de tratamento isola, lá, eles fazem vários exames antes de embarcar o leite nosso aqui, e se tiver fora do padrão, as normativas brasileiras, 4 graus, eles fazem Dornick, fazem, né, pH, exames aqui de antibióticos, tudo. Antes, nesse leite tem que estar super saudável, né? Senão joga fora mesmo, o produtor perde. Então, eu não acho, não. Eu acho que é um alimento perfeito, nutritivo, você vê, né? A criança, por praticamente 6 meses, no mínimo, só tomando leite, ela não precisa de outro alimento completo, né? Alimento de feto, né? Então, ele se fecha aí, né? Ele é muito nutritivo. Eu não Você no acho caro. caso deve ter câmeras frias, caminhões já preparados para isso, para transporte, enfim. Olha, Roberta, fala um pouquinho para a gente está finalizando esse bate-papo, com relação aos estagiários, porque eu tenho certeza para você que muitos jovens se formando, na verdade, ou estão para se formar, que já se interessam por esse assunto, que tem aptidão para isso. Queria que você falasse um pouquinho se de repente as pessoas podem, além de visitar as redes sociais da Fazenda, o teu próprio, na verdade, as pessoas podem conhecer aí em Lins, no interior de São Paulo, essa infraestrutura que você tem? No caso tem que a gente faz o agendamento, né? Mas eu Sim, recebo bastante escolas às vezes técnicas de zootecnia, sim. veterinária, escola técnica eu recebo ônibus, e a gente dá uma volta aqui, dá uma palestra, explica aí toda a parte de seleção dos animais, a parte de manejo de pastagem, né? Um resuminho aí, a importância de cada etapa, e a gente dá uma volta aqui. Então, eu sempre recebo, ou o próprio estagiário, né? No caso, agora eu vou receber novamente o pessoal da Nicarágua. Nossa. E aí eles ficam os 3 meses aqui comigo, Você que é o tem permitido. alojamento? Você tem alojamento tudo aí para receber? Tem alojamento, Perfeito. né? E aí a gente monta aqui também alguns cursos que fazem durante uma semana de curso, e a gente passa todo o manejo também, né? No caso, esse manejo de uma semana de curso, eu vou abrir para o Brasil. Na verdade, eu não tenho para o Brasil, tenho só internacional. E aí nós estamos montando a plataforma aqui para o Brasil, né? Legal. Nossa, Roberto, que papo gostoso. Eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui, ó, tempão conversando Sim. sobre gado leiteiro, mas lá no início você falou assim, melhor trabalhar, não sei se eu entendi melhor, é melhor trabalhar com leite do que trabalhar com corte, só que eu acho que o corte te dá menos despesa que o leite, não te dá, Roberta? Então, é menos trabalho, eu falo, né? O leite é mais Sim. complexo, né? É que eu vejo o corte assim, ele tem que ter um N maior, né? O N da produtividade de torno do leite é um pouco menor em número de animais, né? Então, o corte tem que ter volume. Você vê o tamanho dos confinamentos, né? É, Ele trabalha com um volume maior aí, uma margem menor. O leite já é mais trabalhoso, mais custoso, do dia a dia aqui, né? Gerir, a gente brinca que uma vaca de leite come e bebe 3 vezes mais que um boi de confinamento.
faz a conta aí, boi de confinamento, 50 litros por dia. A vaca é 100 a 150 litros por dia, ela vai consumir de água, né? Então, ela está gerando ela está produzindo leite e está se mantendo. Então, ela é uma super atleta. Então, o desafio de manter perfeito todo esse sistema, controle mamário dela, a glândula, é muito mais complexo a atividade do que de corte, que você vai lá, animal prende, descarta, ganho de peso só. Nós também temos ganho de peso para emprenhar ela acima de 350 quilos, 16 meses em média. É o mesmo trabalho, só que tem muito mais coisas, né? Então, eu vejo a conta um pouquinho diferente. Outros têm que ter mais volume do que o leite, né? Aí vai depender, como tudo, para finalizar aí, independente de animal que a gente cria, o que mais custa sempre é a alimentação. Então, se eu tiver uma alimentação, né, boa, de qualidade, eu vou gastar menos com concentrado, aí o meu retorno é sempre baseado no seu custo de alimentação. A capacidade de produção de uma fazenda é a quantidade que ela tem ali de conseguir armazenar silos bons e produzir bem. É isso que é limitante. Aí, quando eu tenho um volumoso muito bom, né, no caso, uma silagem de milho boa, eu vou ter melhor margem, porque eu consegui ter qualidade aí, e a vaca converte, né, essa proteína aí em proteína, que é o leite animal, né? Ela praticamente que passa, mas se essa entrada for muito bem feita, eu passei para o 3º ano de agronomia, então o bom produtor de leite é o bom agricultor, né? Então, é verdade. Não tem jeito, né? A gente tem que saber produzir alimento muito bom, mas com custo, né, eficiente, para a lucratividade do sistema, né? É verdade. Só para resumir, para encerrar, eu vi de um amigo meu, eu vi vários, falou assim, mas o gado de corte é muito mais prático, você sorta ele na invernada, ele tem lá o pasto, eu falando, não é bem assim, não, filho. Aí tem a época da seca, tem um monte de coisa que tem um prejuízo danado, mas diante disso que você está falando, é uma realidade e é mesmo, se for pensar bem, uma coisa compensa a outra, só que parece que pelo que você passou para todos nós, é assim, o gado leiteiro ainda compensa muito mais do que o gado de corte. Roberto, é por aí? Só para finalizar? Assim, cada um tem seus números. Eu falo que, no caso, a floresta é uma propriedade, assim, pequena. Aí, no meu caso aqui, sim, que eu não preciso ter tanto volume de gado de corte, entendeu? Verdade. Eu Roberta, consigo ter... muito legal, gostei desse bate-papo, muito útil, fiquei muito feliz de recebê-la aqui. Desculpe aí a correria, a gente sempre se falando pelo WhatsApp e você com compromisso, eu com compromisso, mas graças a Deus eu estou muito satisfeito. Não 100%, eu tenho certeza que mais para frente, eu sei que você tem eventos para serem feitos, realizados, mas aí você, numa próxima oportunidade, você vem falar um pouquinho mais sobre a Fazenda Floresta, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. O canal dela tá embaixo, o aqui do Cinco Cantos também tá. Sabe por que 5 cantos? Porque são as 5 regiões do país. Eu pergunto, por que 5 cantos, Moreno? Por causa justamente disso. Eu converso com o pessoal do Rio Grande do Sul, lá da Patagônia, até lá em cima na Amazônia, lá no Pará, enfim, todas as tradições, as culturas, as curiosidades. E uma das curiosidades eu não matei 100%, mas com certeza esse 100% vai se completar nas próximas vindas que você vai estar aqui comigo. Fica com Deus e que Deus abençoe você e todo o seu investimento com seu pai, com a família, tá bom? Muito obrigada, muito prazer, sucesso. Fica com Até Deus. logo. Tchau, tchau. Também. Tchau. Que legal, hein? Espero que tenham gostado desse bate-papo aí com a Roberta Bertin, era da Fazenda Floresta, né? Você viu como tá? Fazenda Floresta do interior aqui de São Paulo, na cidade de Lins, próxima ali a Araçatuba. E o que papo útil, né? Falar sobre o leite, a qualidade, falar sobre o gado leiteiro, as propriedades do leite, os assuntos que envolvem a pecuária, o gado leiteiro na verdade, do gado gir.
né, girulando. Então, espero que você tenha gostado desse bate-papo de hoje, de agora. E se ainda você não se inscreveu, por favor, se inscreve, dá aquele likezinho. Fechou? Até o próximo convidado ou convidada. Um abraço, fica com Deus.